Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui apresentando, né, a conclusão do nosso trabalho, né, da disciplina de projetos de tecnologias aplicadas à educação, onde a gente desenvolveu o projeto de inclusão, letramento digital, trilha digital do conhecimento. Espero que todos estejam bem. Foi um trabalho bem interessante que foi desenvolvido aqui pelo Polo de Arraias. Pessoal, esse é um projeto, né, desenvolvido pelos alunos Juliano, o aluno Cleiton, eu, o aluno Raul, que estou fazendo essa apresentação, a nossa colega Valéria e o nosso colega Enes. O nosso projeto, pessoal, vai trazer aqui o resumo de tudo aquilo que foi desenvolvido, desde o relatório final, onde vai reunir todos os resultados de implementação, e foi um trabalho desenvolvido aí sobre orientação do professor Edeilson e o nosso tutor online Josilei e o nosso tutor presencial Deusmar. Pessoal, esse nosso projeto ele teve como título a Inclusão e Letramento Digital, uma trilha de conhecimento. Ele teve o período de execução aí prático na unidade escolar, de todo o seu desenvolvimento, entre o período do dia 27 ao dia 23/6. Como parceiro para a execução, ele foi feito aqui no Colégio Estadual Elias Joaquim, no município de Cavalcante, Goiás, lá no ensino médio, onde a gente teve uma média de participação de 27 alunos. Pessoal, esse projeto, ele teve como enfoque a gente abordar a defasagem no letramento digital desses 27 alunos que estavam tendo uma certa dificuldade, uma certa insegurança para se utilizar os recursos digitais. E com esse intuito, a gente desenvolveu, né, uma sequência didática gamificada, utilizando o Kahoot de forma offline, né, nas aulas de matemática, para fazer um desenvolvimento do estudo de probabilidade estatística. As etapas desse projeto, utilizando o Design Team, que foi na 27/5, onde a gente expressou a primeira etapa, a empatia e a definição do problema. Logo após, na etapa 3, a gente teve a ideação, onde a gente reuniu e desenvolveu, né, o que seria feito. Logo após, a gente veio para a prototipação e a entrega de todas as etapas por todos os membros. E a parte final, onde a gente teve os testes e a integração realmente do projeto e de todo o seu desenvolvimento. Pessoal, o nosso trabalho foi desenvolvido, né, pelos 5 colegas, onde o Juliano fez a análise e cruzamento de dados, onde ele fez toda a formulação do mapa de empatia. O nosso colega Clayton, ele fez a sistematização de ideias, documentação do portfólio e deu suporte para o design da sequência gamificada. Eu, Raul, fiz a condução e mediação e a aplicação do projeto aqui no colégio e estou fazendo também a realização desse vídeo, onde eu estou apresentando todo o desenvolvimento. A nossa colega Valéria ficou responsável pela confecção dos cartões, a elaboração do roteiro para a aplicação da atividade. E o nosso colega Enes, ele ficou pela elaboração, diagramação do relatório, utilizando o formato LaTeX. Mas foi um trabalho onde todos, em todas as etapas, participou. Cada um ficando responsável pela organização, mas foi um trabalho colaborativo em cada uma dessas etapas. A etapa de coleta de dados foi a parte onde a gente chegou ao colégio, foi com entender toda a logística e saber como o colégio necessitava desse apoio nesse desenvolvimento do trabalho. A gente compreender a realidade aqui no colégio Shein. Logo após, a gente teve os objetivos da imersão, onde a gente conseguiu compreender o uso dos recursos tecnológicos, as necessidades pedagógicas e estruturais da unidade e tudo aquilo que a gente precisava abordar no nosso projeto. Aqui a parceria, onde já foi falado, né?
a gente lidou aonde no Colégio Estadual Elias Joaquim, onde ele atende o ensino fundamental 2, o ensino médio e o ensino médio técnico em informática. O público envolvido foi uma turma de 27 alunos, onde teve o apoio de 2 professores e a coordenação pedagógica. E todos esses participantes, eles influenciaram no nosso trabalho, onde eles contribuíram com as observações, os relatos, a percepção sobre o uso da tecnologia. Os problemas que a gente observou em sequência foi realmente a necessidade do uso pedagógico da tecnologia como ferramenta pedagógica e as competências por nossos estudantes. Logo após a gente chegou à etapa aonde a gente teve da empatia, onde a gente teve o ponto-chave de começar a trabalhar com essas formas, foi medo, e aonde a gente teve a principal menção foi que a tecnologia pode sim fortalecer o programa estudantil e que o colégio tem sim esse potencial para a gente desenvolver os projetos tecnológicos. A gente teve a ideia, as oportunidades identificadas foi o uso de jogos educacionais, robótica, atividades em grupos para metodologias ativas, pensando em aplicativos, a gente teve uma gama de opções que a gente poderia estar utilizando, mas a gente partiu para a gamificação, aonde a gente utilizou o Kahoot como isso para trabalhar. O mapa de empatia e a tese geral, onde a gente observou realmente que o desafio, o relacionamento ao letramento digital, e a gente precisava fortalecer essa participação estudantil nesse trabalho. E logo após, a gente, depois de todas essas análises das oportunidades, a gente foi para a definição do problema central, aonde foi a defasagem no letramento digital educacional dos estudantes de ensino médio, limita a utilização autônoma, crítica do pedagógico dos recursos tecnológicos já disponíveis. Então, com isso, a gente partiu para o centro, onde está o trabalho e a resolução a partir dos recursos que a escola já tem em disposição. Então, a gente partiu para a gamificação e um trabalho colaborativo para executar. Logo após a gente teve a gente foi para idealizar o projeto, né? Então, a gente criou a sequência de didática gamificada com o Kahoot para o estudo de probabilidade. Logo após o alinhamento pedagógico, onde foi apresentado a escola, ela aprovou a nossa ideia e a gente foi para a parte da prática. Que foi o quê? Foi trazer, né, o primeiro protótipo, onde a gente tentou idealizar, e chegamos à ideia que a gente iria utilizar o Kahoot. Logo depois, a gente já foi para o protótipo 2, onde a gente observou que a gente utilizar a vulnerabilidade. Então, a gente tentou utilizar o Kahoot também de forma offline, né, desplugada, a computação desplugada, porque a gente viu que também iria funcionar muito bem e a gente não teria risco de, no dia, por falta de algum problema, instabilidade de energia ou falta de internet, que poderia deixar na mão. Então, com isso, a gente teve a prática, a aplicação, né? Eu aqui aplicando o Kahoot offline com os nossos alunos. No projeto, a gente tem mais imagens e ações que foram desenvolvidas. A gente observou que foi um trabalho que teve uma aceitação enorme pelos alunos, onde foi bem legal, foi bem interessante, mesmo utilizando o papel, mas a gente observa que teve um bom aproveitamento por todos os alunos. Os resultados dos testes, né, a gente observou que a gente teve 100% da turma participada, estavam engajados com a ideia, gostaram de observar que a gente trabalhou a computação, mas de uma forma desplugada, mas que pôde ser um trabalho executado de forma bem excelente. E esse foi o nosso trabalho, né? E a gente conseguiu ver que todo esse design thinking, todo esse trabalho fortificou a nossa metodologia, o nosso trabalho, né? Então foi isso foi o Pinte final apresentando de forma bem geral
tudo aquilo que a gente executou no nosso trabalho, tá ok? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao professor, aos tutores, aos nossos colegas que desenvolveram de forma excelente todo esse projeto. Até a próxima, galera. Valeu.